estudar sobre evangelismo e missões e não incluísse essa segunda parte do discipulado, a gente estaria fazendo exatamente o que a igreja fez ao longo da história. Faz bem uma primeira parte, mas não completa o serviço. Porque evangelizar, fazer missões, faz parte da comissão de Jesus para a igreja, a ordenança. Mas o pastor Samuel leu aqui hoje que a ordenança de Jesus, ela contém dois aspectos. Ele não só disse, ide e pregai o evangelho. Ele falou também, ide e ensinai o evangelho. Ide, pregai o evangelho. E a segunda parte ele fala, ide e fazei discípulos de todas as nações. Nós podemos com segurança dizer que não temos tido muitas falhas na questão do evangelismo. E temos avançado muito na obra missionária. Mas a gente falha muito na segunda parte. Por isso que nós escolhemos as últimas lições, 4 lições seguintes agora, para falarmos do discipulado, que é exatamente o desfecho da obra de evangelização, da obra missionária. Alguém falou há alguns anos dizendo o seguinte, que a igreja do Senhor, e ele se referia à Assembleia de Deus, ela é uma excelente obstetra, mas é uma péssima pediatra, não é? Uma boa parteira, mas não é uma boa pediatra. Sabe acolher, sabe ajudar, sabe fazer nascer, mas depois que nasce, às vezes não cuida tão bem do bebê, né? E já viu que tragédia, irmão? E você sempre está assistindo na televisão por aí, noticiário nos jornais, de mãe que dá à luz e abandona o filho, deixa numa caixa, no alpendre de alguém, no mato, abandona o recém-nascido, né? Joga para lá, abandona. Isso é uma tragédia, é muito triste. Mas se você fizer uma análise, muitas vezes a igreja faz isso também. Uma pessoa que vem sendo evangelizada e ela aceita Jesus, nasceu, né? Um bebezinho. E se no dia seguinte você não cuidar? É um bebê abandonado pela igreja. É um bebê espiritual que você deixou numa caixa qualquer, deixou no lixo, abandonou. Alguém que, se aparecer, alguém que cuide. Algumas têm a sorte, né, de ser encontrada ainda com vida e é socorrida por alguém, por uma família, uma instituição, mas muitas não têm essa sorte, morrem lá. Às vezes não corta nem um cordão umbilical direito, não amarra aquilo lá, sangra. Espiritualmente falando é a mesma coisa, quando a igreja não tem discipulado, quando a igreja não cuida do novo convertido. É um crime, não é, que a mãe pratica? Não é a lei? Onde estão os advogados aí? Não é? Os juristas. É crime o abandono, não é, do recém-nascido, da prisão, da cadeia. Será que não seria um crime da igreja abandonar o novo convertido, sem lhe dar assistência devida? Porque ele nasceu de novo, passou por um processo de nascimento, às vezes não foi fácil, foi uma gestação demorada, evangelizou muito tempo, falou de Jesus para aquela pessoa, muitos falaram e vem trabalhando, o Espírito Santo, mas num belo dia, ele nasce de novo, né? Teremos outras lições para tratar esse processo de novo nascimento e a sequência. Hoje eu quero fazer uma introdução só, mas de início eu quero despertar, porque aqui na nossa igreja, em toda a igreja organizada, tem um departamento chamado departamento de discipulado, discipuladores. Isso é bom e tem que existir. Mas o que a lição propõe, a Bíblia propõe, não é que um departamento, é igual um departamento de evangelismo, tem que ter? Tem. Mas a igreja não pode se resumir a sua atividade evangelística a um departamento. Todos somos evangelizadores. Ide por todo mundo é para você, para você, para você, para você, para todos que estamos aqui. Discipular é igualmente, porque quem deu a ordem, ide pregai, falou, ide discipulai.
E se é verdade que a chamada é para todos, para pregar, é verdade que a chamada é para todos, para discipular também. Não pode sobrecarregar um departamento da igreja, achar que a função é só dele, só do departamento de evangelismo ou discipulado, não. O corpo de Cristo, você que já é experimentado na fé, mais velho, mais antigo, você precisa ser exemplo para os novos convertidos. Adotar um filho, adotar alguém, viver uma vida, não só com suas palavras, mas com seu exemplo. E quem está chegando na igreja, começa a inspirar em você, ser influenciado por você, ser amparado por você. Tem igrejas, eu acho que tem uma atitude certa, que quando uma família se converte, na hora já chama a família Neres. Vocês a partir de hoje vão adotar essa família aqui, ó. Então vocês podem tomar café junto, almoçar junto, ler Bíblia junto, fazer vigília. Uma família adota a família de novos convertidos. Isto às vezes é uma determinação aqui do púlpito, mas não é assim que funciona, tem que ser uma conscientização interior. Cada crente tem que saber que ele tem que ser um discipulador. Você está mais antigo aqui na igreja, irmão, na fé, então você é responsável por um bebê que você viu nascer. Que às vezes você próprio gerou ele, mas depois, agora já converteu, você não cuida da pessoa. Então é a mesma coisa. Precisamos ter esse cuidado. Nós temos um exemplo muito grande na palavra de Deus. Há vários exemplos, inclusive, que nós citamos alguns aqui. Quando Saulo se converteu, o grande Saulo de Tarso, Jesus cercou ele lá, e ele passou por um processo instantâneo de novo nascimento. Aquela voz não orientou ele. Foi salvo, mas qual foi a orientação? Senhor, o que eu devo fazer? O que queres que eu faça? Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que você tem que fazer. Aleluia. Veja que Jesus não ensinou para ele o caminho. Jesus salvou. Mas Jesus tinha alguém, um discipulador lá na cidade. Quando ele entrou em Damasco, cego, daqui a pouco o Senhor levanta um discipulador. Ananias, vai cuidar de um recém-nascido ali. Aleluia. Ele é um vaso precioso para mim. Como precioso para Jesus é todo novo crente, todo novo convertido. A vida preciosa. Fiz uma obra na vida dele, agora vai cuidar dele. A orar por ele lá, vai cuidar. E ele entrou. Ananias foi lá, deu os primeiros socorros, né? Ajudou ele inicialmente. E depois aquele Saulo teria que crescer. Deus levanta um homem chamado Barnabé. E Barnabé tornou-se o discipulador de Saulo. Acolheu ele, abraçou ele, foi ensinando as coisas para ele, a palavra de Deus, como é que funcionava direitinho a igreja, a palavra do Senhor, inteirou Saulo. E com muito tempo Barnabé, com paciência, firmou Saulo na fé. Muita gente não queria nem saber de Saulo. Abandonou o recém-nascido. Lá em Jerusalém o pessoal tinha medo dele. Esse homem, essa conversão é de Araque. Esse camarada, mas Barnabé acreditou na conversão dele. Abraçou aquele homem e o discipulou. Interessante, irmãos, que eles tornaram tão íntimos, que Barnabé, quando foi escolhido para apacentar a igreja lá em Antioquia, ele foi lá atrás de Saulo, né? Que estava lá nas Arábias para lá, há muitos anos, esquecido lá, mas era Deus que tinha levado ele para lá para dar visões e revelações para ele. Foi lá buscar ele como auxiliar. Trouxe ele para trabalhar na igreja. Eu conheço, esse é meu filho na fé, esse é meu discípulo, é meu aluno, é gente que pensa igual eu inspirei ele segue o meu exemplo, dá para trabalhar comigo. Nós somos afinados, porque fui eu que o discipulei. Foi lá e convidou ele para vir. E a Bíblia, irmão, até uma certa altura da Bíblia, fala a palavra Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. Depois de uma certa altura, irmão, começa a falar Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé.
porque o discípulo superou o mestre. E o mestre foi tão humilde, né, que não importou com isso. No princípio era Barnabé o primeiro, mas depois aquele discípulo cresceu tanto que tornou-se o primeiro, e Barnabé foi ser humildemente auxiliar de Saulo, de Paulo. Graças a Deus. É assim, irmão, quando há identidade entre o mestre e o aluno, né? Há uma identificação, porque fazer discípulo é reproduzir xerox da gente, fotocópia, né? A igreja que faz discípulo, ela está reproduzindo bons cristãos, bons crentes, sempre está formando o caráter de Cristo. Aqui coloca a lição: meus filhinhos, por quem de novo sinta as dores, até que Cristo seja formado em vós. É formar o caráter de Cristo na pessoa. Eu acho muito interessante. Isso aconteceu comigo, com o pastor Albino, que foi o meu pai, o meu discipulador, não é? Meu exemplo em tudo. O pastor Albino era o presidente da convenção de Goiás, muitos anos, e eu era secretário dele. Depois eu tornei presidente da convenção, e ele foi ser o vice-presidente. Humildemente isto, não é? Humildemente. E trabalhamos bem isto. O pastor Abigail fala isso também, que ele foi presidente da convenção e eu era secretário da convenção. Hoje eu sou o presidente da convenção e ele é vice-presidente. E está tudo em paz. Porque nós temos a mesma formação cristã, ministerial. Então, o que precisamos entender é que todo novo convertido é um bebê espiritual e que ele tem que ser cuidado. Discipular alguém é você cuidar dele, é zelar. Agora saiu o pessoal para a sala de discipulado. Eles foram ensinar os passos na fé. Mas o Jeremias, que é o professor, e outros aqui, o que ele ensina lá tem que ser respaldado pelo testemunho dele na igreja. Imagina se aquele professor que está lá, ensinando um novo crente, daqui a pouco ele começa a dar um mau testemunho na igreja. O nome dele começa a ser mal falado aqui, ou descobre uma falha no caráter dele. Tudo que está ensinando lá cai por terra. Tudo que está ensinando cai por terra. Estou dizendo isso para mostrar a responsabilidade minha e sua, que somos maduros na fé, que temos que doutrinar, discipular, treinar o novo crente com o nosso ensino, mas também com o nosso exemplo. Alguém falou com muita propriedade que um bom exemplo vale mais do que 1000 palavras. Ele se inspira muito na gente, né? O novo convertido olha muito para nós. Eu tenho aqui novos convertidos que estão dizendo: é verdade, eu não tinha parâmetros, eu não tinha referenciais, agora estou olhando a vida daquela irmã, daquele irmão, de alguém que está por perto de mim. O certo é que essas lições vão chamar-nos a nossa responsabilidade sobre isto: o discípulo e o discipulado. Nós perderíamos tudo o que fizemos se a gente não cuidar agora. Veja o que está na palavra de Deus. A igreja deve ser uma igreja acolhedora, discipuladora, um ambiente acolhedor. A gente não prepara para receber o recém-nascido, faz um investimento muito alto, não faz? Eu vejo lá as minhas meninas, quando vai nascer, a Priscila mexeu com a estrutura da minha casa lá, arrancou uma porta, mandou fazer não sei o que mais lá, e eu estou olhando aquilo, fazer o quê? Porque esse é o quartinho da Sofia, que vai nascer. Foi chegando e levou gente lá: não, aqui tem que ampliar esse quarto aqui, e que tem que mudar o papel de parede, e que tem que pôr um berço aqui, que tem que pôr lá, e tomou conta da minha casa. Além da casa que ela tem lá, o que ela fez no apartamento dela, né? Mas não sai lá de casa. Né? Aí tem o quarto dos meninos lá. Eu vi quanto que ela investiu, quanto carinho, um ambiente acolhedor, cheiroso, né? Tudo limpinho.
Será que a igreja não tem que ter esse ambiente também? Cheiroso, acolhedor, limpinho, puro, amoroso, cheio de cortesia, né? De sorriso, de decorações lindas, espiritualmente falando. Pessoa chega, como o ambiente ele foi preparado para mim. Aquele bebê fica tão feliz, né? Vai crescendo naquele ambiente acolhedor. Igreja é isso, irmão. Tem que ser isto. Agora, me ajude nisto. Porque não é um homem, não é o pastor, não é a diretoria, é a igreja. O berço somos todos nós, né? Braço estendido. De toda a mocidade, todas as mulheres, varões, crianças, pessoas se sentem bem. Eu, graças a Deus, até essa semana alguém me testemunhou, eles devem estar aqui, dizendo, olha, eu encontrei um casal, que eles estavam com algumas dificuldades aí, onde estavam, né? Uma igreja e noutra. Aí, meu bem, nós temos que procurar um local que a gente identifica mais, né? Identifica mais. Aí falou, nós estamos já há 2 anos aqui, um lugar que nós nos sentimos acolhidos. Graças a Deus, né? Mas será que não tem alguém que foi embora porque não se sentiu acolhido? Né? Alguma coisa, algum espinzinho no berço, né? Doeu? Alguma situação assim que não foi bem tratado? É isso que nós temos que corrigir, irmãos. É isso que temos que corrigir. A igreja não é perfeita mesmo, mas nós estamos em busca dessa perfeição. Não é verdade? Porque, inclusive, em relação a discípulos, diz que o discípulo não tem que ser maior do que o mestre, né? Basta ser igual. E a igreja está nesse processo até se tornar semelhante a Cristo. O nosso mestre é Jesus. Nós somos instrumentos do Senhor aqui. Agora o parâmetro é Cristo. Olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus. Você sabe que a convivência faz a gente ficar parecendo um com o outro? É porque marido e mulher com os anos vai ficar parecendo. Parece que são 2 irmãos. Fica parecendo demais, até fisicamente falando. Né? Vai identificando tanto assim um com o outro. Essa convivência com Jesus, irmão, a gente vai adquirindo a semelhança dele. O caráter dele, o brilho dele, a graça de Jesus. E a palavra diz que quando ele vier, nós seremos semelhantes a Jesus. Aí completa o discipulado, né? A estatura de um varão perfeito. Estamos num processo de crescimento espiritual. O discípulo deve se parecer com o mestre. Isso é muita responsabilidade para nós também, irmão. Lá em 1 Coríntios 11, 1, Paulo fala o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Hoje a turma não quer viver a Bíblia e fala, olha, não olha para mim não, gente, olha para Jesus. Mas Paulo falou, olha para mim. Gideão falou, olhai para mim e façais como eu fizer. Você tem coragem de falar isso para todo mundo? Seus filhos, os crentes, seus colegas, seus companheiros, seus vizinhos, gente que está convivendo com você, famílias que chegam para a igreja, gente. Olha para mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Isso aperta a velharada crente. Isso é sério. Então você achou que não tinha responsabilidade? Que a salvação veio de graça, é tudo isso? Não, a partir de agora, Jesus deu uma ordem: ide e fazei discípulos. Ide e ensinai. Ensinai como eu ensinei. A Bíblia diz em Lucas, ou em Atos, né, que Jesus fez e ensinou. Ensinou fazendo. Ele é o modelo do discipulador. Jesus, irmão, foi muito mais mestre do que pregador. Você vê Jesus ensinando e pregando poucas vezes. Porque ele veio dar o exemplo para nós, né? Ele veio dar o exemplo. Por isso que ele falou, olha gente, vocês não precisam se preocupar, basta ser igual a eu, né? Não precisa ser melhor do que eu, mais santo.
Porque tem gente que quer ser mais santo que Deus, né? Mais perfeito que Jesus, ele não dá conta mesmo. Uma pessoa tão zelosa uma vez, que ele falou um negócio assim, e disse, Deus diz aqui, embora eu não concorde muito com Deus, não. Deus está dizendo aqui, embora eu não concorde muito com Deus, não. Quer dizer, Deus é misericordioso naquela situação lá, e eu não acho que Deus está errado, né? Está sendo muito misericordioso. Como é que tem coragem, né? Basta ser igual a Deus, né? Não precisa discordar do Senhor, não. Eu quero deixar uns 5 minutos aqui para a orquestra tocar. Então, esse é o valor do ensino na vida do discípulo. É que ele tem que crescer, amadurecer, avançar sempre. Agora aqui diz, de discípulo a discipulador. Quem é discípulo hoje, amanhã terá aluno, será professor, né? Você hoje é discípulo, mas você vai tornar-se professor. Como eu fui discípulo um dia, todos fomos, e Moody, um grande pregador, dizia o seguinte: fazei discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos. Aleluia, forme cristãos e vai formando outros. Essa escola não acaba, irmão. Essa escola não termina nunca. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é uma introdução, porque a lição que vem vai falar sobre formação de discípulo, outra vai falar sobre formação de discípulo, e a última encerra falando sobre o perseverar nesta fé maravilhosa. Fiquem em pé comigo, meus irmãos.